Sai. Para! E finalmente acabou a 8ª temporada de Walking Dead, temporada da guerra que todo mundo estava esperando, mas no final o que a gente quer saber é, vocês são o quê? Vocês são Negan? We are all Negan. Talvez eu seja Negan, não sei. Mas vocês são Rick? O que vocês acharam disso tudo? Certo, mas a questão aqui não é falar sobre a 8ª temporada em si, de dar spoiler, não, nada disso. Eu quero que vocês vivam todo o emocional e concretamente tudo que o Walking Dead tem a oferecer. Apesar de ter gente que acha que ele não tem muito mais a oferecer. Mas eu adoro a série ainda e a Catiuxa acabou de fazer assim, ó. Ali atrás da câmera. Euzinha! Não, Walking Dead ainda é bom e pode se salvar. Apesar da... Não, vamos continuar. O que eu quero falar aqui hoje é sobre toda a temática que rondou essas duas últimas temporadas, a 7ª e a 8ª. Que foi a guerra, sim, mas eu acho também que foi morte. Eles falaram muito sobre morte. Teve muitas coisas envolvendo os personagens importantes. E eu acho que, na verdade, esse foi o centro dessas duas temporadas. Não foi a guerra em si. Até porque no último episódio agora da 8ª teve toda uma filosofada sobre o que é morte, o que é vida e tudo mais. Ficou bonito, mas... pode ser prejudicial também, quase certeza. E falar de um seriado que tem o Negan como vilão e não falar de morte é quase impossível, né? O cara é totalmente sanguinário, ele realmente é cruel, mas também ele é muito fiel às ideologias dele, né? Com relação às pessoas, tentar poupar o máximo de vidas, porque ele acha realmente que pessoas são ferramentas e que para as coisas andarem na forma correta, tem que seguir regras, as regras dele, mas tem que seguir regras e poupar pessoas. Se essas pessoas não existirem, como é que tudo vai funcionar? Toda a máquina que ele acha que criou vai funcionar? Porque ele realmente criou, né? Vocês são Negan? Muita gente falou do Negan, tem gente que gostou das atitudes, tem gente que fica com ódio, mas não tem como não dizer que o Jeffrey Dean Morgan não foi perfeito pro papel, né? Ele foi, meu Deus, incrível. Tanto é que eu assisti Rampage um dia desse, aquele filme do The Rock, dos Monstros Gigantes, e eu não consegui ver ele como um outro personagem. Ele faz um papel lá no filme, mas pra mim o sorriso dele, o jeito de andar, o jeito de falar, tudo. Isso foi meio romântico, né? O sorriso, a beleza. Aquele olhar penetrante. Mas pra mim era o Negan no Rampage. Certo, é isso que eu queria dizer. Certo, e essa estratégia do Negan para conseguir comandar tudo aquilo, conquistar as coisas nesse mundo de apocalipse zumbi, onde tudo está se acabando, é realmente essa. Ele usa a morte, usa muito bem, por sinal, que ele demonstra crueldade, frieza quando ele precisa, mas também ele amedronta as pessoas de outras formas. Ele tenta usar um pouco de terror psicológico, poupa algumas vidas que talvez ele não quisesse. Tem aquelas que ele quer porque acha que vai realmente ajudar a crescer a comunidade, mas tem aquelas que ele poupa para fazer medo às outras pessoas. Tanto que tem aquela questão do ferro, né, que ele utiliza. Algumas pessoas que traem ele utiliza o ferro para queimar a cara da galera e só para mostrar, ó, esse aqui me traiu e foi punido. Então vocês fiquem na sua. Ou seja, o Negan eu acho que realmente é o cara que trouxe esse tema da morte com mais força, assim, para essas duas últimas temporadas. Mas sim, ficar falando do Negan é muito fácil porque ele realmente teve um ponto central, ele é o vilão dessas duas temporadas. Mas ele não é o personagem principal. Os protagonistas são os sobreviventes, é o Rick e o pessoal dele, a galera dele. E por isso mesmo que eu acho que eles são mais importantes que o Negan. E talvez eles precisassem ter sido um pouco mais valorizados. A série meio que se segurou muito no Negan em alguns momentos. E essa falta de valorização de alguns personagens acabou com que eles fizessem essa utilização da morte como instrumento narrativo de uma forma muito boba até, eu acho. E eu sei que eles estão numa guerra, tem que ter morte, tem que ter tudo, mas eu acho que precisa ser trabalhado. Simplesmente matar por matar para que aconteça alguma coisa na história, um rebuliço na história por conta de uma morte, ou duas mortes, ou quantas forem. E uma das promessas que eu considero que eles cumpriram nessa 8ª temporada principalmente, é de que durante a guerra teria ação. E teve muita ação. Principalmente os primeiros episódios da temporada era ação, ação, ação. Era o tempo inteiro o embate entre essas comunidades e tudo mais. Eu acho que, por mais que você reclame, é impossível dizer que eles não tentaram focar em ação. Focaram da maneira certa? Aí vocês que têm que dizer. Eu gostei muito de várias cenas de ação, várias invasões que os sobreviventes tentaram fazer ou conseguiram fazer. Eu acho que isso, pra mim, não deixou a desejar. E apesar de eu ter, digamos, aprovado essa questão da ação, eu acho que se perdeu um pouco, porque uma das coisas que eles trabalham melhor na série, na verdade, é a evolução dos personagens. Sabe aquele episódio que você reclama? Caraca, que episódio parado, que não sei o quê. Na verdade, esse episódio é muito importante para você entender por que esse personagem era assim, ficou assim, ou porque ele fez isso ou aquilo. E eu acho que
isso é o principal de Walking Dead. Tanto que dizem que não é uma série de zumbi, né? É uma série de drama e tudo mais. E eu concordo totalmente. Vamos pegar aqui como exemplo o Carl. Quando a série começou, eu achava ele muito chato. Um pivete muito chato que pra mim não fazia diferença estar ali. Ele trazia muito, era problema. E a evolução desse personagem eu acho que foi uma das mais absurdas, assim. Ele começou como um pivete chato, mimado, que chorava, que se metia em confusão. E ele foi mudando ao longo das temporadas. E não foi mudando à toa. Teve a relação dele com o Shane, que o Shane começou a mostrar pra ele que aquele mundo era diferente, que ele precisava saber atirar, ele precisava saber se defender e não ficar dependendo do pai dele ou mesmo da mãe dele. Inclusive, ele tentou ensinar isso pro pai dele em diversos momentos. Ele tenta conversar com o pai dele, briga com o pai dele, porque ele acha que ele é bonzinho demais e acaba se perdendo no meio de tudo aquilo. E perdendo pessoas, que era o que ele não queria que acontecesse. Isso foi muito trabalhado. O instinto de sobrevivência do Carl, o tempo inteiro eles ficaram mostrando que ele estava crescendo e que ele queria salvar as outras pessoas também. Nas últimas temporadas eu achei que eles deram uma vacilada nessa evolução. Porque pra mim, como o personagem estava indo num nível muito legal, tentaram deixar ele muito bonzinho em algumas cenas, acho que se perdeu. Mas fora isso, acho que o Carl é o melhor exemplo de como eles sabiam fazer e evoluir um personagem. Porque, na verdade, teve esse tropeço que eu considero nas últimas temporadas, mas pode se justificar porque era a guerra, muito sangue, muitas pessoas morrendo. Talvez ele tenha ficado um pouco sentido com tudo isso, sei lá. A Michonne é outra personagem que a gente pode ver uma mudança brusca. Pra quem acompanha, Michonne começou o quê? Começou como o Vegeta da série, né? Ela era sempre cara fechada, sempre só tava ali pronta pra batalha. E agora ela tá totalmente diferente. Ela se envolveu, teve a questão da relação dela com a Andrea também, que era muito forte, que ela se apegou muito a Andrea. Então acabou que ela começou a demonstrar sentimentos que parecia que o Apocalipse Zumbi tinha tirado dela. E eu não vou nem aqui comparar com os quadrinhos, porque eu sei que os quadrinhos são totalmente diferentes, não dá mais pra ficar, é diferente dos quadrinhos. Vai ser sempre diferente, não adianta. Até porque eles querem surpreender os telespectadores e tudo mais. Às vezes tem reclamação por conta disso, né? Que a surpresa talvez não é tão agradável. Mas eu acho justo que não seja igual. E sobre essa questão do pessoal gostar ou não gostar hoje em dia de Walking Dead, que já foi um fenômeno, né? Não dá pra negar e a gente sabe que não é mais, principalmente de aprovação. Eu não abandono série, então eu vou continuar defendendo. Eu sei que tem pontos ruins, eu tô falando aqui, mas não, é muito difícil eu parar de assistir. Pra eu parar de assistir uma série, meu amigo, tem que ter uma falta de estímulo muito grande. Altered Carbon, essa é uma das séries. Altered Carbon, fica aí o meu alô, né? Fica aí o meu alô pra vocês. Tá difícil terminar. Mas sim, o que eu estou querendo dizer é que esses sentimentos que a Michonne agora tem por algumas pessoas ali, ou por todo mundo, não surgiu do nada. Tiveram vários degraus que ela precisou subir, o personagem foi subindo e foi tudo mostrado. Tem gente que acha chato, eu acho muito massa. Só a ação não ia funcionar. Imagina se a guerra fosse tiro o tempo todo, tiro, porrada e bom. Não dá. Foi muito, mas não pode ser só isso. E se for pra ficar falando aqui de evolução de personagem, tem o Daryl, que era um personagem totalmente diferente, era quase um vilão, você achava que ele ia ser no início da série, e hoje em dia ele é um personagem que todo mundo ama, acho que todo mundo já amava desde o começo, mesmo quando ele era metido a mauzão, mas mesmo assim ele é totalmente diferente do que ele era. E também a própria Meg, né, a Meg, meu Deus, a Meg passou de um personagem que parecia que não ia influenciar em nada na história, ia ser só mais uma para acompanhar o bando, para uma das principais, uma das protagonistas, que faz todo o rumo da história mudar, certo? Mas vamos focar aqui nessa história da morte, porque eu acho que o que aconteceu e o que eu estou querendo dizer, que é preocupante com relação a The Walking Dead, se a morte for só para ter um boom no Twitter, por exemplo, virar trending topics, porque isso acontece, a gente sabe que acontece quando morre um personagem importante. Então, isso é preocupante. Usar a morte como principal fator para o desenrolar da narrativa eu acho muito estranho. Porque assim, vamos pegar essa parte agora da guerra, que é o que eu estou focando aqui. Parecia que o que a gente estava vendo era tiro, mocinhos acertam e erram, os vilões acertam e erram, e vai acontecendo isso até que acontece uma morte. O pessoal sente aquela morte, tudo, bababá, beleza. Tiro, entendeu? Continua. É um ciclo que parece que a gente está só esperando a próxima morte acontecer. E isso não tem refletido tão bem assim, não. Tanto nas críticas quanto na audiência. E quando eu falo morte bobo, o que seria essa morte bobo? Assim, na terceira temporada, na parte da prisão, a gente já ficou bem claro. Teve um salto no tempo ali, quando voltou a mostrar os sobreviventes, mostrou que eles estavam tipo nível 99. Não dava pra galera bater eles. Qualquer ação que tinha deles, eles eram muito certeiros, todo mundo sabia lutar, todo mundo sabia atirar. Eles não iam ser mortos de forma boba. Olha, na terceira era isso. Acho que agora, sétima e oitava, aconteceram coisas que
não justifica. Para um grupo tão experiente, um grupo tão forte, vacilar do jeito que eles vacilaram. Para mim, na parte atual da história, só justifica uma morte se for uma emboscada, uma coisa que eles não consigam realmente sair, assim, que fica, realmente não tem como o cara escapar disso. Ou o Negan esmagando a cabeça de alguém, aí beleza, sempre justificável, mas eles morrerem de qualquer forma, não justifica mais. E a gente sabe que Walking Dead ainda não tem hora para acabar. Tipo, disseram que até 12ª temporada estão pensando em fazer. Então, vão mudar essa forma de fazer a narrativa porque pode prejudicar mais ainda. Eu falei a questão da audiência e não foi da boca para fora. Tipo, Walking Dead, um episódio chegava a 17 milhões de pessoas assistindo. Hoje em dia, baixa 10 milhões aí nisso. 7, se chegar a 7. O último episódio da 8ª temporada teve o pior índice de audiência de um fechamento de temporada desde a primeira temporada. Isso com certeza é muito relevante. Mas voltando ao que a gente estava falando, quando tem uma morte, quando acontece, a audiência aumenta um pouco. Isso é um pouco do efeito Game of Thrones, né? Se você pensar bem, Game of Thrones conseguiu inserir isso de uma forma bem legal. Tipo, mostrou que poderiam morrer personagens importantes, mas que a história poderia continuar boa. E sim, Game of Thrones está com hora para acabar. Eles se tocaram que é bom a série acabar no auge do que ela acabar na 12ª temporada e nem todo mundo tá gostando, né? E é por isso que eu perguntei no início do vídeo, quem é você? Você é Negan? Você é Rick nessa guerra toda? Ou você nem é mais Walking Dead? Porque eu sei que muita gente vai querer responder sobre isso e muita gente vai dizer que não, mas confiem, eu acho que essa série tem futuro ainda. Tem muito personagem bom ainda vivo. Tem muita coisa que pode desenrolar. No final da 8ª temporada, eu gostei, teve muito gancho pra gente conseguir trabalhar outras coisas. Eu não sou roteirista não, né? A gente não. Eles que vão conseguir trabalhar outras coisas. Imagina aí quem vai ser o próximo a morrer. Eu já falei de vários personagens aqui, falei da evolução deles, mas não significa que eles morreram não, viu? Ou será que a Michonne morreu? Hein? Mas é sério, tipo, acho que banca de apostas para a próxima morte já deve estar acontecendo. E eles vão ter que evoluir muito para agora, com o final da guerra, conseguir introduzir alguma ameaça tipo o Negan. Porque eu já falei do ator, já falei de tudo que ele conseguiu fazer com o vilão, mas e aí? E o depois disso? A série não era só o Negan, a série é de zumbis, a série é de drama, a série é de sobrevivência. E sobrevivência não precisa matar todo mundo o tempo todo, em toda a temporada. Justamente o contrário, é sobreviver. Exato. Pra mim, o que fez Walking Dead ser incrível foi essa questão realmente de todo o grupo estar numa situação que eles nunca imaginaram, deles pensando sobre como eles iriam sobreviver àquilo, treinando e evoluindo e blá blá blá, e não morrendo. Por favor, não morram. E continue. 9ª temporada está confirmada. Vai ter mais zumbi, menos morte. Tô conversando com eles, ó. Vai dar certo.